O Cruzeiro terá logo no primeiro semestre a disputa da Copa Libertadores e vai precisar de um grupo forte para brigar pelo tricampeonato da competição. Aos poucos, vários nomes começam a ser especulados. Um deles é o zagueiro Maurício Vitorino, de 28 anos, que atua na Universidade do Chile e na seleção uruguaia. O clube mineiro confirma o interesse, mas só vê a viabilidade nessa contratação se achar um parceiro interessado em colocá-lo na Toca da Raposa. Outros dois nomes que surgem são para o ataque e de dois ex-cruzeirenses. Kleber e Marcelo Moreno já passaram pela Toca da Raposa, marcaram gols e viraram ídolos dos torcedores. Marcelo Moreno foi o artilheiro do Cruzeiro na Libertadores de 2008 com 8 gols. Recentemente, manifestou interesse em voltar a Belo Horizonte, já que não emplacou a carreira na Europa. Ele está emprestado ao Wigan da Inglaterra. Já Kleber deixou o clube no meio do ano. Foi negociado ao Palmeiras por 3 milhões de euros. Mas agora, no fim do ano, se desentendeu com a diretoria do Verdão Paulista e também manifestou interesse em retornar à Toca da Raposa. Mas a diretoria só fala em contratações após reforçar o caixa do clube, com a venda de jogadores valorizados. Jonathan, Diego Renan, Thiago Ribeiro e Fabrício encabeçam a lista. O clube também quer enxugar a folha de pagamentos e as dispensas já começaram. O volante argentino Sebastián Prediguer foi embora depois de 5 meses no Cruzeiro sem jogar uma partida sequer. Outro a deixar a Toca da Raposa vai ser o atacante Robert. Foram apenas 3 gols em 17 partidas, 9 como titular. Além do fraco desempenho, a Raposa ainda teria que desembolsar 2 milhões e 200 mil euros para comprar os direitos de Robert junto ao Monterrey do México. É isso aí, já foram 2. Vamos ver agora com o Dimas Fonseca. Obrigado pela presença. Dimas, é um prazer estar te recebendo aqui no Minas Esporte. A gente ainda não tinha tido essa chance desde que você assumiu a diretoria. Muito trabalho, né? Mas agora é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado demais, o prazer é meu, fico feliz, né, por poder estar aqui com você, com seus telespectadores. Realmente muito trabalho, dia a dia, né, você acompanha o dia a dia do futebol e sabe dos muitos compromissos que nós temos. Sem dúvida. Ô, Dimas, você sabe que quando a gente fala ali do Marcelo Moreno, né, do Kleber, óbvio que a gente sabe que o Kleber seria uma situação bem mais próxima do Cruzeiro. E eu perguntei aqui no Minas Esporte ontem o seguinte: o Kleber voltaria de corpo e alma ou voltaria o corpo e a alma ficaria lá? E ele continuaria por aqui dizendo assim, que saudade do Palmeiras. Você chegou a conversar com ele? É verdade esse desejo dele de retornar ao Cruzeiro? Não, eu não conversei com o Kleber, né? A gente ouve muitos comentários da sua vontade ainda de voltar a jogar no Cruzeiro. E ficamos até felizes por isso, porque ele já teve 2 passagens aqui. Se tem o interesse de voltar ao Cruzeiro é porque gostou. Ele tem uma identidade com o Cruzeiro, né? Da última saída sua houveram alguns problemas com relação a uma participação sua junto à torcida palmeirense, mas eu acho que isso está superado. Se for da vontade dele, se o Palmeiras tiver um interesse nessa negociação, até porque nós ainda temos 50% dos direitos econômicos do Kleber, e isso pode facilitar. Né? Mas é importante saber realmente dele, coisa que eu não sei ainda, se existe esse interesse e também se o Palmeiras tem interesse em liberá-lo. E liberá-lo. Passa pelo Palmeiras também. Quando a gente ouve todos esses nomes, a gente sabe que é difícil trabalhar nesse período de especulações. Está aqui o Guilherme Mendes, super assessor de imprensa, diretor de comunicação do Cruzeiro. Obrigada pelo Guilherme estar aqui também. A gente sabe que esse momento é muito difícil. Né, alguns nomes vão aparecendo e, na maioria das vezes, o tempo inteiro você tem que estar desmentindo. E eu acho que pior ainda para o torcedor, que ele vive a expectativa de ter um jogador que muitas vezes a equipe não tem condições de trazer, né, e depois acaba cobrando dessa diretoria. Hoje, qual é a real situação financeira do Cruzeiro que possibilitaria a chegada aí de grandes nomes, Dimas? Ou não tem essa condição nesse momento? A situação econômica do Cruzeiro não é diferente da grande maioria dos clubes brasileiros. Né? Nós temos uma vantagem, estamos rigorosamente em dia, com salários, com 13º. Então está tudo em dia, porque o Zezé teve aqui e disse que teve um atraso. Agora está ok. O Zezé parece até que ele se equivocou um pouquinho com relação à questão do 13º, né? Porque ainda não estava dentro do prazo legal para o pagamento, que a primeira parcela você pode pagar até o dia 30 de novembro. E a outra parcela até dia 20 de dezembro. Agora. Nós pagamos já, né? Os salários estão todos em dia, os jogadores saíram de férias
com o salário do mês de novembro já no caixa, receberam o salário do mês de novembro. Pagamos no dia 30, junto com o salário de novembro, nós pagamos a parcela primeira do 13º. Então, quer dizer, graças a Deus, nós não temos débito de salário. Isso já é um grande ganho para o Cruzeiro. Dimas, o que Mas olha, para completar, financeiramente, o Cruzeiro hoje tem condição de investimento em jogadores, em nomes, como tem se falado? Olha, nós não temos dinheiro no caixa para contratar. Isso é a verdade, né? E é importante que o torcedor saiba disso. Confiança. E nós também temos aí a satisfação de saber que a maioria dos torcedores compreendem hoje as dificuldades que nós passamos ao longo desse ano. Não foram poucas. Eu ouvia vocês dizendo aqui com relação ao prejuízo, né, de bilheteria, que a gente lamenta, foi um prejuízo muito grande esse ano e será tanto quanto ou até maior no ano de 2011. Porque não vai ter o Mineirão no primeiro semestre. Nós tivemos o Mineirão no primeiro semestre e em 2011 não teremos. Então nós não temos disponibilidade de recursos para fazermos contratações. Agora, nós temos, o Cruzeiro hoje tem 31 jogadores do plantel, que terminou o ano. Nós temos mais de 20 jogadores emprestados, que estão retornando. Né? Então, nós temos aí, nós temos ótimas moedas de troca. E o que acontece muito nesse período, né? Um jogador que não está satisfeito num outro grande clube, que quer sair, e nós temos aí ótimos jogadores, porque se o Cruzeiro contratou na oportunidade, é porque via que os jogadores poderiam jogar. O que é mais difícil hoje? O Cruzeiro ir para fora no mercado, arrumar parcerias para contratar ou manter o atual elenco? Nós sabemos que o elenco do Cruzeiro hoje é um elenco valorizado. Porque é vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro, e esses jogadores estão aí, muitos deles dão as entrevistas e falam que estão satisfeitos. Agora, isso quer saber, se chegar com dinheiro, jogador de futebol foi profissional, ano passado né? Da Libertadores, então, exatamente, vice do ano passado, esse ano, vice-brasileiro. Mas, o que é mais difícil para o Cruzeiro? Manter esses jogadores ou contratar? Eu ia até entrar nesse assunto, Serginho, porque o Cruzeiro, na Libertadores desse ano, colocou como grande mote dele na competição a manutenção do elenco do ano anterior. Isso. Então, se isso deve acontecer também para essa temporada. E o Cruzeiro fez isso, né? Porque o Cruzeiro manteve uma base que foi vice-campeão da Libertadores, manteve nesse ano, tivemos aí, né? Fomos novamente vice-campeão brasileiro e ainda entendemos que realmente a nossa base é muito boa. Agora, nós temos alguns jogadores que podem ser negociados. Nós observamos muito a Série B, observamos muito a Série A, e temos aí vários nomes de atletas que nós achamos que têm condição de jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro é uma vitrine muito boa, né? Por si só, a instituição, o Cruzeiro, a camisa, e ainda mais para disputar uma Libertadores. Então, muitos parceiros também, eu acredito que vão querer trazer jogadores para o Cruzeiro agora. E é isso que a gente está fazendo, essa ótima relação que existe, muito pessoalmente do presidente Zezé Perrella, né, que tem uma ótima relação com os clubes, com os empresários, com as empresas aí, e isso pode facilitar a vinda de reforços. Robson e Juninho, do Atlético Goianiense, são nomes que estão na lista? Olha, dois jogadores que foram muito bem no campeonato, né? O Juninho já está com 32 anos, né? Eu não sei se, apesar de ter ido muito bem, mas eu não sei se nos atenderia. Acredito que não. O Robson teve uma boa passagem, mas é um jogador que na posição também nós estamos muito bem servidos. Mas os jogadores da posição do Robson são aqueles que estão aí na tendência de sair. Fabrício, tem essa tendência mesmo, entrando nisso, porque a gente vê falar muito Fabrício no Santos, né? Aliás, eu disse que levou o meio campo inteiro, né? E sinal que é muito bom. A gente sempre diz que o Cruzeiro precisa de alguns ajustes, né, Dimas? Para mim, é o melhor elenco deste Campeonato Brasileiro, foi o elenco do Cruzeiro. Eu acho que ele precisa de alguns ajustes. O pessoal está querendo levar mesmo esse meio campo inteiro? Olha, oficialmente não chegou a nada. Muita especulação nesse momento. Do Adilson não é surpresa para nós, porque Marquinhos Paraná, Henrique e Guilherme jogaram com ele quanto Fabrício, tempo? Né? O Fabrício, o Henrique e o Marquinhos Paraná. Então são jogadores da extrema confiança do Adilson. A gente sabe que o Adilson deve ter essa vontade. Agora, eu não fui procurado nem pelo Adilson, nem pelo Santos. O presidente Zezé Perrella não foi procurado por ninguém. Mas, voltando, né, quando você diz da posição, 3 jogadores importantíssimos, fizeram um ótimo campeonato brasileiro, né? São jogadores que ainda podem nos servir muito bem
no ano de 2011. Claro. Agora, se aparecer um ótimo negócio para o clube e que atenda o jogador, nós também não vamos prender ninguém. Agora, você conversou ontem com o procurador do Leonardo Silva, né? As informações, inclusive, que o Guilherme passou para a gente é de que a proposta foi muito bem aceita, né? Que o procurador vai levar para o jogador que está na Bahia, e aí vai ficar nas mãos dele essa definição. Foi boa a conversa? Você está achando que está bem encaminhado? Eu acho que está. O Cruzeiro, nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade. Nós temos que trabalhar com pés no chão. E eu sempre digo para os jogadores, na hora da gente conversar sobre o primeiro contrato, sobre uma renovação, que o mais importante é o jogador estar seguro de que recebe em dia. Isso é fundamental para eles, poder fazer seus compromissos, sabendo que o Cruzeiro cumpre com os compromissos do clube. E foi muito boa a reunião ontem, o procurador saiu muito satisfeito com o que nós oferecemos. O Leonardo Silva casou-se recentemente, né? Vocês sabem disso. Então, agora que ele deve estar realmente curtindo a sua lua de mel, não veio ao encontro. Mas está precisando de uma graninha também, né? Casou. Com certeza. E eu conversei com ele antes da viagem, antes de sair de férias, e ele disse para mim, Dimas, eu estou saindo de férias agora, mas agora eu sou casado, né? Então, pensa direitinho, olha meu lado, né, que eu preciso de um pouco mais. Por que procurar o Leonardo Silva só agora? Agora que todos nós sabemos que o contrato dele vence dia 31, e não anteriormente, principalmente quando ele estava machucado, que ele teve uma lesão no Cruzeiro. Por que só agora e não antes? Essa contusão talvez seja o principal motivo. É verdade. Porque nós temos uma cláusula contratual, né, que nos favorece, nós podemos prorrogar o contrato dele por 6 meses. Então, o período que ele ficou parado, né? Isso está na lei. Então, são 6 meses, nós podemos prorrogar até junho. Mas a vontade principal não é nem usar desse artifício, dessa prerrogativa que nós temos. A vontade principal é renovar com o Leonardo Silva. E que ele queira ficar, né? Eu acho que isso é primordial. Ele já demonstrou, segundo ele, a esposa gosta muito de Belo Horizonte, ele se adaptou muito bem aqui, chegou a ser, né, era o capitão do nosso time, a torcida gosta muito dele, é um excelente profissional, temos que valorizar isso. Então, eu acredito que nós vamos acertar. Te assusta quando começa a aparecer o nome dele também no Atlético? Não que me assusta, eu acho que o nome dele hoje deve ser um nome cotado não só pelo Ou Atlético, São Paulo, que né? também Mas falou São dele. Paulo, Nesse caso deve assustar muita coisa, né? O Montilho já está num monte de clube estrangeiro. Se nós formos ficar assustados com essa situação, né, de especulação, nós vamos acabar ficando todo mundo perturbado aí. Mas olha só, quando entra na parada uma equipe como o São Paulo, e a gente sabe dos recursos que o São Paulo tem, da forma, talvez hoje a equipe que mais tem a bala na agulha mesmo para investimento ao lado do Internacional, e principalmente depois do que aconteceu com o Internacional no Mundial, né? A gente sabe que quando o São Paulo entra na parada, as coisas às vezes se dificultam um pouco mais, principalmente ele que está em vias de perder jogadores importantes. O Cruzeiro participa de leilão, mesmo sendo o Leonardo Silva um jogador do Cruzeiro com esses 6 meses e tudo que você já disse aqui com relação a ele? Nós não participamos e nem podemos participar desse leilão, até porque o futebol paulista, os recursos que o futebol paulista tem são muito melhores do que os nossos. Então nós não podemos entrar num leilão dessa forma, porque amanhã nós vamos ter dificuldade de cumprir nossos compromissos, né? Agora, um jogador do porte, do nível do Leonardo Silva, realmente deve estar sendo, a nível de sondagens, a nível aí de bastidores, a nível aí de especulações, deve estar sendo falado por muitos clubes. Mas é bem mais fácil ele renovar com o Cruzeiro, porque é um zagueiro e tem 31 anos já, do que outro clube adquirir os direitos econômicos dele. Porque para ele sair de um clube é muito mais difícil. Então, para o Cruzeiro, para o Cruzeiro, ele é o zagueiro ideal. Fez muita falta Fez muita falta na reta final. O Serginho, tem uma situação também, é o seguinte, que o jogador tem que pensar muito, né? Ele está totalmente adaptado em Belo Horizonte, gosta da cidade, né? Era titular até a sua contusão. Chegar no São Paulo, vai ter que brigar por posição, tem uma cobrança muito grande. Então, tudo isso aí para o atleta também tem que se levar em consideração. Às vezes, uma diferença salarial de 10%, 15%, 20%, o jogador tem que levar em conta, e isso eu tenho conversado com os jogadores, de que é preferível, às vezes, você abrir mão dessa situação do que ter a intranquilidade depois de não ter o mesmo prestígio que tem no Cruzeiro. Até a própria cidade de São Paulo, custo mais alto, deslocamento, mas eu vou te dizer uma coisa, pela experiência que a gente tem no futebol, eu vou andando com